Recentemente, um livro foi encontrado e dizem que é o livro perdido de Adão e Eva. Dizem que esse livro se perdeu há séculos e que contém revelações impactantes sobre Adão e Eva e toda a sua jornada até o Éden. As revelações desse livro não só vão modificar sua compreensão do que você já sabe sobre Adão e Eva, mas também podem fazer você duvidar do que já sabe sobre a história da humanidade. Mas, o que é esse livro estranho? Onde foi encontrado? E o que essas revelações significam para o mundo? Acompanhe-nos neste vídeo para explorar o livro perdido de Adão e Eva e suas revelações intrigantes. Prepare-se para mudar de perspectiva. O livro perdido de Adão e Eva. O livro perdido de Adão e Eva é uma coleção de textos que ampliam as histórias encontradas no livro bíblico do Gênesis. Não faz parte da Bíblia canônica, mas é considerado apócrifo, o que significa que não foi incluído no cânon bíblico oficial. Acredita-se que os textos foram compostos em várias línguas, como o grego, siríaco, armênio e latim, e que provavelmente se originaram nos primeiros tempos do cristianismo. Curiosamente, o livro se divide em duas partes principais, o livro de Adão e o livro de Eva. Cada parte narra as experiências de Adão e Eva após sua expulsão do Jardim do Éden. Esses textos fornecem detalhes adicionais sobre suas vidas, sua relação mútua e suas interações com Deus e outras figuras bíblicas. O livro de Adão começa com a criação de Adão e descreve sua vida no Jardim do Éden. Retrata Adão como uma figura cheia de sabedoria e conhecimento, de forma semelhante a como é representado na Bíblia canônica. No entanto, depois que ele e Eva comeram um fruto proibido, são expulsos do paraíso e têm que enfrentar as consequências de seus atos. Como consequência, fora do jardim, Adão e Eva enfrentam diversos desafios e adversidades. Eles lutam com sentimentos de culpa e vergonha, assim como com as duras realidades da vida no deserto. Apesar de suas dificuldades, eles permanecem fiéis a Deus e buscam o perdão por suas transgressões. No entanto, ao longo de sua jornada, Adão e Eva recebem orientação e instrução divinas. Eles aprendem a importância do arrependimento e da obediência, assim como as consequências da desobediência. Eles também recebem profecias sobre o futuro, incluindo a chegada de um Salvador que redimirá a humanidade do pecado. Com certeza você está curioso para saber o que contém no livro de Eva. Por outro lado, o livro de Eva se concentra principalmente nas experiências e perspectivas de Eva. Aprofunda em seus sentimentos de arrependimento e remorso pelo seu papel na queda da humanidade. Apesar de sua rebeldia inicial, Eva acaba se submetendo à vontade de Deus e aceitando seu destino. Além de relatar as vidas de Adão e Eva, o livro Perdidos também inclui histórias sobre seus descendentes e outras figuras bíblicas. Esses relatos permitem compreender a história primitiva da humanidade e o plano divino de salvação. Mas depois de séculos perdido, onde foi encontrado esse livro? Os cientistas afirmam que foram descobertos fragmentos do texto em diversos lugares, como Egito, Etiópia e Oriente Médio. Muitos desses fragmentos foram desenterrados nos rolos do Mar Morto, uma coleção de manuscritos antigos que datam da época de Jesus. No entanto, esse livro perdido de Adão e Eva tem sido objeto de debate e interpretação durante séculos. Alguns acreditam que oferece informações valiosas sobre as crenças culturais e religiosas do mundo antigo. Outros, por outro lado, o consideram puramente fictício. No entanto, precisamos descobrir se o livro fornece ou não informações sobre o relato completo de suas vidas e sua experiência após o Éden. A próxima revelação vai te deixar de queixo caído. O Mar de Vidro. No livro Perdido de Adão e Eva, o mar de cristal é frequentemente mencionado como símbolo de pureza, clareza e presença divina.
representa um reino celestial onde a glória de Deus se reflete nas águas pristinas. Uma das primeiras referências ao mar de cristal na Bíblia está no Apocalipse, onde é descrito como um elemento da paisagem celestial. Em Apocalipse 4:6, é representada uma cena de adoração celestial com um mar de cristal semelhante a cristais diante do trono de Deus. Essa imagem sugere que o mar de cristal serve de pano de fundo para a revelação e o culto divinos, simbolizando a natureza eterna e imutável do reino de Deus. No entanto, na história do livro perdido de Adão e Eva, o mar de cristal simboliza o destino final da jornada da humanidade em direção à reconciliação com Deus. Assim, ao longo de sua jornada, Adão e Eva anseiam voltar à presença de Deus e recuperar a inocência que perderam no jardim do Éden. O mar de cristal é um símbolo desse anseio, pois representa a pureza e a clareza de seu destino final. É um lugar onde podem encontrar conforto e paz, onde as águas da graça divina fluem livremente e lavam as manchas do pecado. Curiosamente, o mar de cristal também serve como um lembrete da ordem cósmica e do plano divino para a salvação da humanidade. No Apocalipse, o mar de cristal está associado ao trono de Deus, o que sugere que está intimamente ligado à soberania e à autoridade divinas. Essa imagem reforça a ideia de que o reino de Deus é eterno e imutável, fonte de esperança e segurança para os crentes. Em sua jornada em direção ao mar de cristal, Adão e Eva enfrentam diversas provas e tentações que testam sua fé e determinação. Devem enfrentar suas fraquezas e defeitos, assim como as artimanhas do adversário que tenta desviá-los. No entanto, através de suas lutas, eles se fortalecem na confiança em Deus e no compromisso com a justiça. Em última instância, o mar de cristal representa o cumprimento da promessa divina de redimir a humanidade do pecado e restaurar a comunhão com Ele. É um lugar de reencontro e reconciliação, onde as feridas do passado são curadas e a beleza da criação divina é plenamente revelada. No final, Adão e Eva encontram seu verdadeiro lar no abraço do amor de Deus, cercados pelas brilhantes águas do mar de cristal. Você não vai acreditar no que seus olhos vão ver quando você descobrir a próxima revelação: a árvore da vida. Imagina uma árvore que desempenha um papel crucial na representação do acesso da humanidade à vida eterna e à comunhão com Deus. O que você acha de uma árvore assim? É sobre a árvore que aparece no livro perdido de Adão e Eva, chamada Árvore da Vida. A árvore da vida costuma ser representada como uma árvore majestosa e radiante, que simboliza a abundância da graça de Deus e a beleza de sua criação. Dizem que seu fruto possui propriedades milagrosas, concedendo a imortalidade àqueles que o provam. No entanto, o acesso à árvore da vida está guardado por seres angélicos e decretos divinos que simbolizam o caráter sagrado e o significado desse símbolo. No livro perdido de Adão e Eva, a árvore da vida serve como símbolo de esperança e redenção para Adão e Eva, assim como para a humanidade como um todo. Após sua expulsão do paraíso, Adão e Eva experimentam as duras realidades da vida fora do jardim, incluindo o sofrimento físico e espiritual. Ansiavam voltar à presença de Deus e recuperar a imortalidade que haviam perdido. Ao longo de sua jornada, Adão e Eva recebem orientação e instrução divinas, incluindo profecias sobre a chegada de um Salvador que redimirá a humanidade do pecado e lhes devolverá a comunhão com Deus. A árvore da vida representa o cumprimento final dessa promessa, oferecendo a possibilidade da vida eterna e da comunhão com o divino. E o que é mais interessante, em algumas versões da história de Adão e Eva, a árvore da vida está dentro do jardim do Éden, enquanto em outras ela fica fora do jardim, em um reino distante e inacessível.
Independentemente de sua localização, a árvore da vida serve como um farol de esperança para Adão e Eva, inspirando-os a buscar a reconciliação com Deus e a restauração de seu paraíso perdido. Consequentemente, em sua jornada pelo deserto, eles enfrentam diversas provas e tentações que testam sua fé e determinação. Devem enfrentar suas fraquezas e defeitos, assim como as artimanhas do adversário que tenta desviá-los. No entanto, através de suas lutas, eles se fortalecem na confiança em Deus e no compromisso com a justiça. No final das contas, o livro reflete a árvore da vida, pois representa o cumprimento da promessa divina de redimir a humanidade do pecado e conceder-lhe a vida eterna. Simboliza o restabelecimento da comunhão com Deus e a reconciliação de toda a criação. Por meio do sacrifício do Salvador que está por vir, Adão e Eva, junto com todos os crentes, voltarão a ter acesso à árvore da vida e participarão de seu fruto, experimentando a plenitude do amor e da graça de Deus por toda a eternidade. A natureza. No livro perdido de Adão e Eva, ele serve como um cenário fundamental, onde Adão e Eva experimentam as duras realidades da vida. Fora do paraíso do Jardim do Éden. Assim, após sua expulsão do Jardim do Éden, Adão e Eva se encontram no Jardim da Vida do Éden. Devido à sua desobediência ao mandamento de Deus, Adão e Eva são empurrados para um mundo enormemente diferente do idílico paraíso que um dia conheceram. O deserto representa o mundo árido e indomável. Além dos limites do Éden, onde Adão e Eva precisam aprender a enfrentar os desafios da sobrevivência e do crescimento espiritual. À medida que avançam pelo deserto, eles enfrentam diversas provas e tribulações que testam sua fé e resistência. Devem enfrentar os duros elementos da natureza, como as temperaturas extremas, o terreno acidentado e a escassez de recursos. O deserto se torna uma analogia das lutas e adversidades da existência humana, onde Adão e Eva devem confiar em sua astúcia para superar os obstáculos e buscar um caminho a seguir. Mas, como se não bastasse, eles também enfrentam desafios físicos enquanto lutam contra a confusão emocional e espiritual. À medida que assumem as consequências de sua desobediência, eles experimentam sentimentos de culpa, vergonha e remorso por suas ações, assim como um sentimento de perda do paraíso do qual foram expulsos. Então, o deserto se torna um lugar de introspecção e autodescobrimento, onde Adão e Eva enfrentam suas fraquezas e limitações, assim como a realidade de sua mortalidade. Mas você consegue acreditar no que aconteceu depois. Apesar das dificuldades que enfrentam, Adão e Eva também recebem a orientação e a proteção divinas em sua jornada pelo deserto. Deus e os seres angelicais lhes proporcionam consolo e instrução, oferecendo-lhes esperança e ânimo em meio à desesperação. Através de seus encontros com o divino, Adão e Eva compreendem o propósito de suas provas e a promessa de redenção que os aguarda. Encontram diversos elementos simbólicos e revelações que moldam sua compreensão de si mesmos e de sua relação com Deus. Aprendem lições importantes sobre as consequências do pecado, a importância da obediência e o poder do arrependimento e do perdão. O deserto se torna uma espécie de sala de aula onde Adão e Eva recebem uma educação espiritual que os prepara para os desafios e responsabilidades que os aguardam. Curiosamente, eles também encontram outros personagens e criaturas que habitam essa paisagem indomada. Interagem com animais, plantas e outros seres, cada um dos quais é um ser humano, que serve como um lembrete do poder criador de Deus e da relação entre todos os seres vivos. Em última instância, o deserto serve como um espaço de transição onde Adão e Eva passam por um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. É um lugar de purificação e preparação, onde são refinados através da vida, vez do fogo da adversidade, e emergem mais fortes e resistentes do que antes. Quando saem do deserto,
Adão e Eva são pessoas transformadas, preparadas para enfrentar com fé e coragem qualquer desafio que o futuro lhes reserve. Preciso te dizer que você se prenda no cinto porque a próxima revelação vai te levar a uma viagem selvagem. A misteriosa caverna dos tesouros. E se eu te dissesse que a misteriosa caverna dos tesouros do livro perdido de Adão e Eva ocupa um lugar importante na história? Como depósito de artefatos sagrados, conhecimento divino e joias espirituais. A caverna dos tesouros é mencionada pela primeira vez nos primeiros capítulos do livro perdido de Adão e Eva, como um santuário oculto, onde Adão e seus descendentes guardam valiosos tesouros e artefatos. Segundo o livro, a caverna fica na região oriental da Terra, perto do Jardim do Éden, e é guardada por seres angelicais para garantir seu segredo e santidade. Mas à medida que a narrativa avança, a caverna dos tesouros se torna o centro das atenções de Adão e seus descendentes, que tentam preservar o conhecimento e a sabedoria, transmitidos de geração em geração. Agora serve como um lugar de refúgio e contemplação, onde os indivíduos podem estar em comunhão com Deus e refletir sobre os mistérios da criação. No entanto, um dos aspectos mais intrigantes da Caverna dos Tesouros é sua associação com relíquias e artefatos sagrados da época de Adão e Eva. Pois é, segundo o livro, a caverna contém diversos tesouros, como metais preciosos, joia e outros objetos valiosos, assim como manuscritos e pergaminhos que contêm sabedoria antiga e revelações divinas. Entre os objetos mais notáveis da Caverna dos Tesouros está o Livro de Adão, um texto sagrado que, segundo se acredita, contém a sabedoria e os ensinamentos do primeiro homem. Dizem que este livro inclui conhecimentos sobre a natureza de Deus, os mistérios da criação e os segredos do universo, o que o torna um tesouro cobiçado para aqueles que buscam iluminação e compreensão espiritual. No entanto, você vai se interessar em saber que a Caverna dos Tesouros não é apenas um lugar físico, mas também uma representação metafórica da alma humana. Assim como a caverna, contém tesouros ocultos que esperam ser descobertos. O mesmo acontece com a alma humana, que inclui profundezas ocultas de sabedoria e potencial que esperam ser revelados. A jornada para descobrir esses tesouros requer coragem, perseverança e fé, assim como a vontade de enfrentar a escuridão que existe dentro de si mesmo. Em algumas versões da história de Adão e Eva, a Caverna dos Tesouros também desempenha um papel na redenção da humanidade. Dizem que Adão e Eva, após sua expulsão do Jardim do Éden, buscaram refúgio na caverna e receberam revelações divinas que lhes foram oferecidas, esperança e orientação para o futuro. Dessa forma, a caverna se torna um símbolo da misericórdia e da graça divinas, proporcionando um santuário para que os caídos encontrem perdão e redenção. A transformação da humanidade é uma jornada dos indivíduos de um estado de inocência e ignorância para outro de conhecimento e iluminação espiritual. A transformação da sociedade começa com a queda de Adão e Eva de seu estado de inocência e perfeição no Jardim do Éden. Segundo o relato bíblico, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus e desfrutaram de uma íntima comunhão com Ele no paraíso do Éden. No entanto, como resultado de sua desobediência, Adão e Eva experimentam uma profunda mudança em sua relação com Deus e entre eles, e depois, eles se enchem de sentimentos de culpa, vergonha e remorso por suas ações, e agora precisam enfrentar os desafios da vida fora do paraíso que um dia conheceram. A transformação da humanidade começa com sua expulsão do Éden e continua com sua jornada pelo deserto da vida, enfrentando as consequências de seu pecado e buscando a reconciliação com Deus. No entanto, eles aprendem lições importantes sobre as consequências do pecado, a importância da obediência e o poder do arrependimento e do perdão. Assim, sua transformação é marcada por momentos de crescimento e maturidade espiritual.
à medida que vão compreendendo a profundidade do amor e da misericórdia de Deus por eles. Consequentemente, à medida que os descendentes de Adão e Eva se multiplicam e se espalham pela terra, a transformação da humanidade continua através das gerações. Cada um deles enfrenta suas próprias lutas e desafios enquanto lidam com as consequências do pecado e tenta viver uma vida de retidão e obediência a Deus. Alguns, como Abel, mostram fidelidade e devoção a Deus, enquanto outros, como Caim, sucumbem ao ciúme, à ira e à violência. No entanto, apesar da tendência da humanidade ao pecado e à desobediência, há momentos de redenção e reconciliação ao longo da narrativa. Deus estende sua graça e misericórdia àqueles que se arrependem e voltam para Ele, oferecendo-lhe o perdão e a promessa de restauração. A transformação da humanidade é marcada por esses momentos de intervenção divina e resposta humana. À medida que os indivíduos se esforçam para alinhar suas vidas com a vontade e o propósito de Deus. Expulsão do Jardim do Éden. Dizem que este é um acontecimento crítico que marca o início da jornada da humanidade fora do paraíso. Como isso aconteceu? Imediatamente depois de comer o fruto, os olhos de Adão e Eva se abrem e eles tomam consciência de sua nudez. Eles juntam folhas de figueira para se cobrir, se sentindo em vergonha e culpados por seus atos. Deus, que passeia pelo jardim à brisa do dia, chama Adão e Eva, convidando-os a se esconderem de sua presença. Quando finalmente saem do esconderijo, tentam se culpar pela desobediência. Adão culpa Eva por ter lhe dado o fruto, e Eva culpa a serpente por tê-la enganado. Deus, no entanto, torna cada um responsável por suas ações e pronuncia um juízo sobre eles. A serpente é amaldiçoada a rastejar sobre seu ventre e a comer pó pelo resto de seus dias. Eva é amaldiçoada com a dor no parto e o desejo pelo seu marido. E Adão é amaldiçoado com o trabalho duro e penoso em sua labuta de cultivar a terra. No entanto, a consequência mais significativa da desobediência deles é a expulsão do Jardim do Éden. Deus declara que Adão e Eva devem abandonar o paraíso, que uma vez chamaram de lar, e se aventurar no duro deserto além de suas fronteiras. Coloca querubins e uma espada flamejante na entrada do jardim. A expulsão do Jardim do Éden representa a perda da inocência e a introdução do pecado e do sofrimento no mundo. Adão e Eva são expulsos do paraíso e se veem obrigados a enfrentar as consequências de sua desobediência. Agora eles devem enfrentar os desafios da vida fora do jardim, onde crescem espinhos e cardos e onde devem trabalhar com o suor do seu rosto para sobreviver. Essa história nos lembra das consequências da desobediência e da fragilidade da natureza humana, mas também aponta para a esperança de redenção e restauração que virá através do Salvador prometido. E se eu te dissesse que este é o momento que você estava esperando? A promessa de redenção. No livro perdido de Adão e Eva, a promessa de redenção oferece esperança e consolo a Adão, Eva e seus descendentes após a expulsão do Jardim do Éden. A promessa de redenção é ainda mais reforçada através dos rituais e sacrifícios instituídos por Deus como meio de expiação do pecado. No livro, Deus ordena a Adão e Eva que ofereçam sacrifícios de animais como símbolo de seu arrependimento e dependência da misericórdia divina. Esses sacrifícios prefiguram o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, que se oferecerá a si mesmo como expiação perfeita pelos pecados da humanidade. Com o passar do tempo, a promessa de redenção se torna o centro das orações e súplicas de Adão e Eva. Clamam a Deus para que os liberte das consequências de sua desobediência e lhes devolva o paraíso perdido. E como resposta, Jesus é anunciado como a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente e libertará a humanidade do poder, do pecado e da morte. Seu nascimento, vida,
morte e ressurreição se apresentam como o clímax da história humana, oferecendo esperança e salvação a todos que creem nele. No fim das contas, a promessa de redenção não se limita a Adão e Eva e seus descendentes, mas se estende a toda a humanidade, oferecendo perdão, a reconciliação e a vida eterna a todos que depositam sua fé e confiança em Jesus Cristo. Com a sua morte e ressurreição, Jesus abre o caminho para a humanidade se reconciliar com Deus e voltar à comunhão com Ele, cumprindo a promessa de redenção da qual se fala no livro perdido de Adão e Eva. Obrigado por nos assistir. Compartilhe conosco suas opiniões e pontos de vista na seção de comentários. Não esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever para ver mais vídeos interessantes.